A Terra nasceu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Não existia nenhum traço de humanidade. Tudo era diferente. Desde então, a Terra tem passado por constantes transformações, possibilitando o surgimento de vida marinha há cerca de 3,5 bilhões de anos. Atualmente, os oceanos representam cerca de 70% da superfície da Terra e são uma parte vital dos recursos naturais e económicos. O oceano tem uma importância vital na sobrevivência e na saúde do planeta, pois uma grande parte do oxigênio, contrariamente àquilo que se pensa, é produzido pelos oceanos. Ora, com a poluição, estão a ser afetadas quer as florestas marinhas, as pradarias marinhas e os bancos de corais, que são exatamente os grandes responsáveis pela manutenção das espécies e pela produção desse oxigênio. Os principais fatores de risco para a poluição dos oceanos, sem dúvida nenhuma, que são as matérias inorgânicas, não é? Na nossa experiência com 13 anos, na Brigada do Mar em Portugal, na costa portuguesa, a grande parte dos resíduos que nós recolhemos continua a ser os resíduos provenientes da pesca e das artes de pesca. Quer seja por acidente, quer seja por descuido, quer seja por inconsciência, assim como também os plásticos de uso único, componentes médicos, que é uma coisa impressionante, mas encontramos imensos medicamentos, encontramos lâmpadas as lâmpadas fluorescentes são altamente tóxicas e poluentes, encontramos imensas, demorámos algum tempo a perceber de onde é que vinham aquelas lâmpadas, por exemplo, para terem uma noção, essas lâmpadas vêm das embarcações. Portanto, esta consciência de que o mar tem uma boca que vai dar a lado nenhum e que é capaz de comer tudo aquilo que nós lhe deitamos e que deixamos de o ver. Ou então um outro ditado também muito errado, que é longe da vista, longe do coração. Mas nós também não conseguimos ver o oxigênio que respiramos e, no entanto, não conseguimos viver sem ele. Portanto, o problema é mesmo grave. A vida marinha contém uma diversidade biológica gigantesca, desde seres microscópicos como o plâncton até seres gigantescos como as baleias. No entanto, a humanidade trata os oceanos como se os seus recursos fossem infinitos e invulneráveis. Um dos elementos naturais essenciais para a existência da vida transformou-se numa verdadeira lata de lixo global. As políticas que nós adotamos, ou seja, a nossa atitude, nós temos um lema que se chama indignação com ação. Portanto, sim, ficamos muito zangados. Há 12 anos éramos assim um grupo de pessoas muito pequeno e algo irritada com esta situação e, entretanto, começaram-se a juntar mais e mais pessoas, empresas, entidades, começaram a surgir N associações que combatem como nós a poluição marinha. Neste momento são perto de 100 ONGs em Portugal a fazer ações de limpeza de praias e para nós a solução passa por todas as soluções que possam existir. Seja porque todo o lixo que nós produzimos tem um valor e existem depósitos onde nós podemos colocar esse lixo e recebemos uma pequena contribuição financeira ou um vale de desconto para isto ou para aquilo, seja pela educação feita junto aos portos de pesca, seja através de controle do que é que a embarcação leva quando sai do porto e o que é que a embarcação traz quando regressa ao porto. Isto já está a ser implementado em Portugal. Seja porque temos, da mesma forma que temos aquelas operações rodoviárias nas alturas das férias, termos operações nas praias, onde há pessoas, enfim, que não estão fardadas, mas que estão a monitorizar e que vêm com uma família, sai da praia e deixa um saco de lixo e essa pessoa é multada e depois aí passa boca a boca. Mas o que é importante percebermos é que é grave e já estamos em contrarrelógio há muitos anos. Já estamos em contrarrelógio há muitos anos e tudo o que nós fizermos vai ser útil, ou seja, tudo o que nós fizermos é importante, tudo o que nós fizermos vai ser útil e que sem oceanos saudáveis nós não sobrevivemos, não é? Nós temos depois outra questão que também não é falada muitas vezes, que é a questão dos microplásticos que saem nas roupas, nas lavagens das máquinas de lavar. Já estão a existir agora uns filtros, assim como os microplásticos presentes nos detergentes e também já em alimentos. Portanto, já há microplásticos no sal, portanto o sal desfaz-se na água, portanto eu faço um arroz, ponho sal, onde é que eu vou estar a separar esse microplástico? Nem sequer o estou a ver e estou a ingeri-lo. Agora, se eu acho que há uma solução, há uma solução que passa por educar, mudar comportamentos, consumir de forma muito consciente, reutilizar, reciclar.
E acima de tudo, quando eu vou à praia, quando eu vou à floresta, quando eu vou ao rio, eu levo um saquinho para trazer o meu lixo, e já agora vou trazer também algum lixo de alguém mais distraído que tenha passado por lá. A vida não consiste no número de vezes que respiramos, mas sim pelos lugares que nos tiram o fôlego, e nós devíamos estar orgulhosos de fazermos parte dessa incrível natureza. Mar, terra, ar, tudo conectado, funcionando em um perfeito ciclo. Ciclo que, ao passar dos anos, se encontra cada vez mais desgastado. A existência de vida depende tanto do equilíbrio dos ecossistemas marinhos como dos terrestres. Quando nós falamos em recursos, estamos a falar do quê? Recursos são bens ou serviços que existem disponíveis na natureza e que permitem aos diversos seres vivos satisfazer as suas necessidades. No entanto, o homem também é um serviço em si mesmo, também é um recurso em si mesmo. E é um recurso, e ao proporcionar serviços aos outros, ele transforma-se em alguém que transforma, que cria e que perturba e que gera poluição antropogénica. Poluição criada por ele. E é aqui que começa a grande problemática. Se ele é um elemento constituinte da natureza e se é também um recurso, ele neste momento está a colocar o recurso em causa. Porquê? Porque explorou intensivamente. E ao explorar intensivamente, ele vai poluir mais do que permitir a sua regeneração. Ou seja, a poluição é todo o comportamento do qual resulta problemas altamente nefastos para a humanidade, porque não são geridos, não são controlados de uma forma aceitável. E então, recursos, nós temos vários tipos de recursos. Temos recursos naturais e recursos artificiais e seminaturais. Acontece que os recursos artificiais, neste momento, tendem a sobrepor-se aos recursos naturais. Esta sobreposição não é positiva na medida em que o homem utiliza com intensidade os recursos naturais e não lhe dá tempo à sua regeneração. Ao não dar tempo à regeneração de recursos, cria uma situação insustentável e que coloca em causa a possibilidade desses mesmos recursos continuarem a existir e continuarem a alimentar e a possibilitar satisfazer as necessidades do ser humano. E não só do ser humano, dos outros seres vivos, na medida que não somos só nós que existimos no planeta Terra. Nós somos elementos constituintes do planeta Terra. Agora, como nós também somos recursos, nós otimizamos-nos e transformamos-nos em alguém, neste caso, com pessoas que têm uma capacidade imensa em criar. A ciência e a técnica são meios extremamente importantes criados pelo homem. Mas ao serem criados pelo homem, eles também foram desencadear forças multiplicadoras que geraram a poluição. E, no entanto, neste momento nós já não conseguimos sobreviver sem a ciência e sem a técnica. Mas foi a forma como nós usamos ou operacionalizamos a ciência e a técnica, sem ser de uma forma gerida, que criámos estes problemas. O problema pode ter começado na ciência e na técnica, mas a forma como o utilizamos é que gerou esta problemática, relacionada com a escassez e com a poluição dos recursos naturais que hoje enfrentamos a nível mundial. E que depois acarreta muitos problemas para a humanidade e para os outros seres vivos, porque a partir daqui, se nós geramos muita poluição e não conseguimos controlar, quais são as consequências que resultam daqui? É a perda de qualidade de vida e, em algumas espécies, é a perda de vida. A extinção de muitos animais ao longo da história da humanidade sempre aconteceu. É natural. O que não é natural é a forma como acontece em tempo tão curto e com níveis de extinção de animais tão altos. Apesar dessa relação tão íntima com a natureza, o homem consegue ser a única espécie a deixar um rastro destrutivo no planeta. Animais em extinção, queimadas florestais e mudanças climáticas cada vez mais são assuntos recorrentes na mídia. Em 40 anos, o mundo perdeu 60% da vida selvagem. Somos a primeira geração que sabe estar a destruir o planeta e a última a poder fazer alguma coisa quanto a isso. Quem o diz é a WWF num apelo à mudança de atitude. O problema é muito, muito mau e muito assustador.
Na última vez que olhámos para este índice, as populações estavam a diminuir em 52%. Agora estamos a falar de 60%. A menos que façamos agora alguma coisa e invertamos a curva da biodiversidade, vamos assistir à rápida extinção da vida selvagem e, ainda pior, do sistema em que nós, enquanto humanos, nos baseamos. A exploração em larga escala dos recursos do planeta e o sistema alimentar dos humanos são os principais fatores de ameaça à vida selvagem. Um desenvolvimento com um custo demasiado elevado, se pensarmos que, para além de tudo o que a natureza nos oferece, ela gera ainda um impacto económico de 125 bilhões de dólares em serviços. Em junho, as notícias sobre a Amazónia não eram boas. Um mês depois, ficaram ainda piores. Em um ano, até julho, a devastação da maior floresta tropical do mundo em território brasileiro aumentou 258%. O mundo perdeu 178 milhões de hectares de floresta desde 1990. É uma das conclusões do relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A maior parte da desflorestação teve lugar na África subsaariana e na América do Sul, com o Sudeste Asiático a perder cerca de 1 milhão de hectares de floresta todos os anos. A proteção das florestas é essencial para a conservação dos recursos naturais que abrigam a maior parte da biodiversidade da Terra e ajudam a reduzir o impacto das alterações climáticas. A crise que se vive na Amazónia, com o descontrolo em termos de desflorestação, desde janeiro de 2019 até abril de 2020 ela terá aumentado mais de 70%, tem passado ao lado, no meio de uma outra pandémica, a da Covid-19, mas elas andam de mãos dadas. Ligado ao desmatamento está o fogo. O fogo é usado para limpar estas áreas desmatadas e produz, então, fumaça muito densa, que agrava a situação respiratória daqueles que estão ou não infectados por Covid-19. Portanto, é uma situação bastante preocupante. Preocupante até porque áreas até aqui protegidas estão a ser completamente devastadas. Várias organizações não governamentais, entre elas a Greenpeace Brasil, assinaram um documento enviado ao Ministério Público Brasileiro dizendo que o ritmo a que a desflorestação está a acontecer está a pressionar terras indígenas e unidades de conservação, está a pôr em causa a sobrevivência dos índios brasileiros, também eles tocados gravemente pela pandemia. De acordo com o Fundo Mundial para a Natureza, no ritmo a que consumimos, precisaríamos de 2,5 planetas para nos abastecer em 2050. Esses mesmos dados apontam que, entre o período de 1970 e 2020, a população mundial de peixes, aves, mamíferos, anfíbios e répteis diminuiu 67%. A poluição e a problemática que nós vivemos hoje é uma problemática criada por nós. Nós, de facto, é que temos que corrigir esta problemática. Se nós a criarmos, nós temos que a corrigir. As previsões são muito difíceis, na medida em que, neste momento, não há cientista nenhum, não há investigador nenhum, não há ninguém que consiga fazer previsões totalmente fidedignas, certas, objetivas, porque a realidade é altamente improvável. E o nível de imprevisibilidade é de tal maneira grande que cria a hipótese da extinção e da não adaptação do homem às novas condições do planeta. No entanto, também na história da humanidade nunca existiram tantos movimentos como forma de contradizer, como forma de corrigir esta mesma problemática. Porque, de facto, é verdade que cada vez mais, nas diferentes áreas que nós conhecemos e que constituem a sociedade, estão a aparecer alternativas a formas menos sustentáveis de pensar, de criar e de resolver problemas. Se isto, de facto, se continuarmos neste nível de esforço para corrigir problemas e se as pessoas lenta e gradualmente se modificarem, no século passado, pensava-se que o indivíduo, individualmente, não tinha poder e que não tinha efeito nas questões que desenvolvia no seu dia-a-dia. E hoje é o contrário. Nós verificamos que todos os indivíduos têm um papel a desempenhar extremamente importante na solução ecológica. E, inclusive, este papel individual pode-se multiplicar porque todos nós podemos constituir forças de influência a diferentes níveis e em diferentes setores.
Então significa que eu pessoalmente gostaria imenso de acreditar de que isto é uma fase como outras fases já aconteceram na humanidade, porque a humanidade é feita por ciclos, a vida é feita por ciclos, a natureza funciona por ciclos. No entanto, este ciclo, dado o desenvolvimento que nós hoje atingimos em termos técnicos, em termos científicos, dá-nos um poder tremendo de interferir na biosfera e nos ecossistemas. E é este poder de interferência nos ecossistemas e na biosfera que nos causa transtorno. Mas nós também estamos cada vez mais a ganhar consciência crítica, cada vez mais a percebermos que temos que, de todo, utilizar o princípio de precaução. Quando não conhecemos, quando não temos conhecimento suficiente para intervir, não intervimos. Nós temos que ganhar um ponto de equilíbrio, mas não é o ponto de equilíbrio tem que ser no sentido de o que é de facto verdadeiramente importante. O que está aqui em causa é a qualidade de vida. Então nós, o ser humano, no geral, tem que começar a repensar um outro modelo de organização, de funcionamento da sociedade, assente numa cultura muito mais ecológica, muito mais humana, porque nós temos uma cultura que mistura a cultura humanista, a cultura científica e a cultura de massas. Mas a cultura de massas absorve todas as outras culturas e dilui a cultura humanista, por exemplo. E quando a cultura humanista fica diluída no meio de todas, então o homem em si, como individualidade, fica comprometido. E nós, cada vez mais, precisamos de uma cultura com valores que defenda e que preserve todos os seres vivos, inclusive o ser humano nas suas características que melhor o definem e que melhor o identificam como ser humano. Porque não interessa evoluirmos se nós perdermos as nossas características mais dignas, mais importantes, que nos permitem ser, de facto, pessoas felizes. E temos que perceber o que é para nós importante para conseguirmos, de facto, uma existência feliz. Não interessa se temos muitas coisas, se essas coisas não contribuírem para um padrão de qualidade de vida aceitável, digno. A Terra, nosso pálido ponto azul no universo, nosso lar. E sendo o nosso lar, é nossa responsabilidade protegê-lo. Afinal, até mais ver, nenhum outro planeta é passível de suportar a existência de vida. Temos que começar a pensar no presente, que planeta queremos ter e o que gostaríamos de deixar para as futuras gerações. Por agora, a nossa herança será apenas a poluição, a desmatação e a extinção. Permitiremos que nossos filhos e os nossos netos possam desfrutar das nossas florestas, dos nossos rios, mares e viver em harmonia com os restantes seres vivos? Ao observar e entender a natureza, nós compreenderemos a vida.